Bom, agora vamos à página 40, o item 23, a Sexta Guerra Santa, o ano 1227. Pois bem, aquela guerra, a Quinta Guerra Santa foi uma humilhação, né? Nós vimos que os católicos acreditaram que teriam uma vitória fácil e rejeitaram até um acordo que seria cedido Jerusalém para eles, mas eles não quiseram porque eles queriam também o Egito. A questão era também saque, né? E ela terminou em 1221. 6 anos depois, em 1227, vai surgir uma nova proposta de Guerra Santa, que é a chamada de a Sexta Guerra Santa. Ano 1227 da era cristã. Para escapar do fogo eterno, separado para os excomungados, o imperador Frederico II decidiu organizar uma nova cruzada. Esse imperador ele tinha sido excomungado pelo Papa, ele se desentendia com o Papa e estava, né, agora na situação de ficar no fogo eterno. Então ele falou, olha, eu vou lutar por Jerusalém, vou agradar o Papa. Olha, Jerusalém encontrava-se fora das mãos católicas desde 1187, quando eles perderam Jerusalém para Saladino, ok? Então já eram aí 40 anos. Eram 40 anos. Então eu comento, haviam se passado 40 anos da vergonhosa derrota para o exército de Saladino. Bom, seguir aquele padrão, colocar um texto de um historiador para nós podermos analisar. Tá bom? E aqui até da história Infoescola, eu vi que ele resumiu bem a cruzada, então eu coloquei aí para vocês. Ele diz, a Sexta Cruzada foi lançada pelo imperador do Sacro Império, Frederico II, no ano de 1227. Não obteve o êxito esperado e marcou-se por um dos fatos mais interessantes. Seu propagador foi excomungado pelo Papa por 2 vezes. Frederico II era herdeiro do trono de Jerusalém e desejava tomar posse de seus direitos em Chipre e Jerusalém, Acre. Convocou então uma cruzada para o ano de 1227. Entretanto, Frederico II era partidário do diálogo com os muçulmanos em lugar de se envolver as questões por via de guerras. Ou seja, ele queria dialogar, né? No mesmo ano de 1227, o sultão do Egito enviou uma comitiva de paz para conversar com o imperador do Sacro Império, adepto do diálogo. Resolveu aguardá-lo, mesmo tendo já sua frota partido para o Oriente. O Papa Gregório IX, que era o Papa agora de 1227, né, vai até 1241, não ficou satisfeito com o comportamento de Frederico, dele resolver dialogar, né, tentar negociar, e o atraso que causara no avanço da cruzada, e então, pela primeira vez, o excomungou. A excomunhão traria graves consequências para a autoridade de Frederico II. Seu reinado durou de 1225 a 1245, e principalmente para o desenrolar da cruzada. Então, só partiu no verão do ano seguinte, em 1228, mas os reis católicos resolveram não apoiar o excomungado líder da nova cruzada. Lembre-se que eu mostrei para vocês imperadores que até o filho se rebelou, porque a excomunhão do Papa significava que ele não era mais um homem abençoado por Deus. Ele estava sob maldição, vamos assim dizer. Então os outros reis falaram, não, excomungado, Deus não ajuda ele, então não vou participar dessa cruzada não. E tudo por quê? Porque o homem resolveu negociar, né? Frederico II tinha esperança de ser bem-sucedido no empreendimento que liderava, almejando livrar-se da excomunhão recebida. Todavia,
o Papa Gregório IX resolveu convocar outra cruzada. Presta atenção nisso, irmão. Mas desta vez o ataque cairia sobre as possessões de Frederico II na Península Itálica. Ou seja, excomunguei ele, os reis agora não estão apoiando ele, agora eu vou atacar os territórios dele. Ele está lá, né, nessa guerra, lá no Oriente Médio, ele tem pouco soldado aqui, eu vou conquistar as terras dele. Olha que absurdo. Enquanto Frederico II avançava rumo ao Oriente, seu exército diminuía gradativamente. A ocorrência da excomunhão fez com que muitos integrantes da cruzada desistissem de acompanhá-la e tivessem hostilidade com o movimento. O pequeno exército que sobrou para combater no Oriente foi auxiliado pelos cavaleiros teutônicos, ou seja, cavaleiros que estavam na cruzada nórdica, que eram chamados de cavaleiros teutônicos, né? Quando finalmente chegou ao Oriente, Frederico II agiu de acordo com sua convicção, trocando a guerra pelo diálogo. Mais uma vez, o Papa reprovou a atitude do imperador e tornou a excomungá-lo. A religião islâmica atraía especialmente Frederico II. Irmãos, qualquer um que participava de negociação com o Papa, eu mostrei para vocês em outras cruzadas, eles, por exemplo, diziam, rapaz, é melhor servir a Alá, se relacionar lá com os líderes, né, da religião muçulmana do que com o papado. Isso aí não tem dúvida, né? Eles representavam o que tem de pior em termos de religião. Nenhum religioso organizou tanta guerra santa contra a Igreja Católica. Então é o pior que existe em termos de religião. Por isso que eu brigo sempre briguei com meus alunos, dizendo para eles, olha, não chame aquela instituição de cristianismo, porque você está pecando em termos de história e em termos de doutrina. Bom, então a religião islâmica atraía especialmente Frederico II. Os muçulmanos o receberam em seus territórios, admirados com o tamanho conhecimento da cultura islâmica que o imperador católico possuía. Veja que o historiador, né, do Brasil Escola, né, vamos dizer, o que o governo cria, os historiadores do governo criam, eles chamam de cristão. Aí eu coloco, não são cristãos, aí botei ali, católico. Tal fato foi fundamental para que realmente houvesse diálogo entre católicos e muçulmanos. E principalmente para se estabelecer um acordo. Utilizando da diplomacia e aproveitando-se das desavenças entre os sultões do Egito e de Damasco, foi firmado um tratado, especialmente com Malik el-Kamil, do Egito, estabelecendo a soberania católica nos territórios de Acre, Java, Sidom, Nazaré, Belém e Jerusalém por um período de 10 anos. Né? Sempre o historiador está chamando de cristão, estou chamando de católico. Ou seja, entregaram diversas terras. Vocês serão soberanos em Jerusalém. Mais uma vez, os católicos recebem Jerusalém. Né? Antes tinha sido oferecido e eles não firmaram, 6 anos antes. Agora ficaram. O Tratado de Java, como ficou conhecido, foi assinado em 1229, reconhecendo a soberania dos católicos, não cristãos, por um vasto território que lhes concedia acesso ao mar. Enquanto isso, os muçulmanos tinham seu direito de culto respeitado na cidade sagrada. Ou seja, eles entregaram o governo aos católicos, mas os muçulmanos podiam continuar indo lá. Por quê? Porque já tinham mesquitas lá. Frederico II foi finalmente coroado rei de Jerusalém, do qual era herdeiro. Mas o relacionamento com a Igreja Católica não estava nada bom. Por 2 vezes já havia sido excomungado e não tinha apoio do mundo católico. Com medo de perder o trono da Germânia, porque o Papa está organizando uma cruzada, está atacando os territórios lá.
E em Nápoles, por conta da cruzada convocada pelo Papa Gregório IX para atacar seus domínios, Frederico preferiu retornar à Europa para tentar mantê-los. Ao regressar, procurou retomar as ligações com Roma em 1230. Mesmo não gostando da atitude dos papas, a crença dele dizia que aqueles eram os representantes da palavra de Jesus e que ele controlava a vida desse imperador depois da morte. Aí, claro que todo mundo ficava com medo, né? Porque ele vai deixar minha alma no purgatório. O historiador prossegue. Enquanto isso, no Oriente, os católicos mantinham a soberania no território, mesmo com o rei não presente. Todavia, em 1244, foram atacados em Gaza e terminaram por perder os santos lugares. Ou seja, a cruzada terminou numa derrota novamente. Ok? Então, vamos dizer, em 1229, ele conseguiu. Mas 15 anos depois, os muçulmanos que estavam lá no controle falaram, esses católicos não estão governando bem a terra. E aí o que eles fizeram? Atacaram e tomaram de novo a cidade. E provavelmente os católicos realmente, eles eram violentos com os muçulmanos. A história comprova isso. Quando eles dominaram Jerusalém, eles não tratavam os muçulmanos com respeito. E aí, 15 anos depois, acabaram que foram atacados e perderam novamente os territórios. Tá ok?